A feiticeira do café. Durante a colheita do café em Guaxupé, no interior de Minas Gerais, a região era tomada por um misto de agitação e superstição. Os campos se estendiam em vastas fileiras, e o aroma do café se misturava ao ar da manhã. Contudo, nos últimos anos, algo sombrio parecia assombrar as plantações. Fazendeiros começaram a relatar acontecimentos inexplicáveis. Plantas murchavam de uma noite para outra, e sacas inteiras de café apodreciam sem motivo aparente. O boato que corria entre os trabalhadores era o de que a terra estava amaldiçoada. Sempre durante a noite, aqueles que trabalhavam até tarde diziam ver uma mulher de vestes negras vagando pelos campos, seu rosto oculto sob um véu. Ela não fazia som algum, mas onde passava, o vento parava e os grilos silenciavam. Os mais antigos a chamavam de a feiticeira do café. Segundo eles, ela era uma antiga moradora de Guaxupé, que, injustamente acusada de bruxaria, havia sido expulsa da cidade. Diziam que, como vingança, ela retornava à terra para amaldiçoar as colheitas e trazer miséria àqueles que trabalhavam nas fazendas. A princípio, os fazendeiros não deram atenção às histórias. Mas quando a produção começou a despencar sem explicação lógica, o medo se espalhou. Nas noites de lua cheia, era quando os relatos ficavam mais assustadores. Alguns afirmavam ter visto pegadas no solo, grandes e profundas, como se uma presença imaterial estivesse rondando, deixando marcas impossíveis de identificar. As colheitas que antes floresciam de forma abundante, agora pareciam secar sem motivo. No meio disso, um fazendeiro local, Antônio, decidiu investigar por conta própria. Ele não acreditava nas superstições que seus trabalhadores sussurravam, mas também não podia negar que algo muito estranho estava acontecendo. Durante uma noite em que a lua cheia iluminava os campos com uma luz prateada e fria, ele armou-se com uma lamparina e resolveu patrulhar sua plantação. À medida que caminhava pelas fileiras de café, o silêncio era absoluto, como se a natureza estivesse presa em um estado de espera, antecipando algo terrível. Foi então que ele a viu. À distância, a figura feminina, coberta por um manto negro, parecia deslizar entre as plantas, seus movimentos lentos e calculados. Antônio parou, congelado pelo medo, enquanto observava a mulher. Ele sentia algo terrível ao seu redor. Uma energia que fazia sua pele formigar e o ar parecer mais pesado. A mulher inclinou-se sobre um arbusto de café e, com um gesto quase ritualístico, tocou as folhas. Em questão de segundos, elas começaram a escurecer e a murchar, como se sugadas por uma força invisível. Antônio tentou correr, mas seus pés estavam enraizados no chão, como se algo o prendesse. O ar tornou-se gélido e um vento começou a soprar, trazendo sussurros incompreensíveis, como se a própria noite estivesse conspirando contra ele. A mulher ergueu lentamente o rosto, revelando olhos vazios, negros como a escuridão ao seu redor. Seu semblante era de pura maldade, e quando ela o encarou, Antônio sentiu sua mente vacilar, invadida por um pavor que ele nunca havia experimentado antes. De repente, a lamparina apagou-se, mergulhando-o na escuridão total. O som de risadas distantes ecoou pelos campos, seguidas de um silêncio mortal. Quando Antônio finalmente conseguiu mover-se, correu sem olhar para trás, seu coração disparado, a respiração ofegante. Ao amanhecer, ele foi encontrado pelos trabalhadores, caído no meio da plantação, murmurando palavras desconexas. Seu olhar estava perdido, como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Nas semanas seguintes, a plantação de Antônio secou completamente, suas folhas negras e mortas balançando ao vento. Ninguém mais se atreveu a caminhar pelos campos à noite. A lenda da feiticeira do café tornou-se real para todos.
e a cidade de Guaxupé passou a viver sob o medo de sua presença sombria. E nas noites de lua cheia, os moradores ainda dizem ouvir os sussurros nos campos, como se a bruxa estivesse ali, espalhando sua maldição eterna.